a gente ainda vai ter que falar sobre o cânon ortodoxo, mas antes disso tem a pergunta que é: qual pergunta que os protestantes não fazem e que você gostaria de responder? É verdade. Eu tenho um desejo grande de pegar um protestante honesto e ele me fazer a seguinte pergunta: se a Bíblia, de fato, para mim, é a única regra infalível, aonde essa regra infalível me define na Bíblia, quais livros são inspirados ou não? Uma pessoa que, de fato, ela é comprometida com a verdade, ela faria essa pergunta, né? E eu teria a maior alegria de responder uma pergunta se um protestante me fizesse essa pergunta. Porque a própria pergunta já demonstra que a pessoa ela tem consciência e maturidade para entender que a própria Bíblia ela não se explica, né? E ela não se autoriza enquanto verdade, porque a própria Bíblia ela só é verdade, ela mesma se intitula, ela só é verdade se ela estiver sustentada sobre a coluna que é a igreja. Então, se eu vou fazer aqui só a título de explanação, se eu pego a verdade e a igreja sustenta, ela é verdade. A partir do momento e essa noção de sustentar, ela é importante. Quem sustenta a verdade é a igreja. Se tira a igreja da jogada, a verdade deixa de ser verdade e ela passa a ser a opinião de cada pessoa. Então, uma pessoa que me faz uma pergunta dessa, ela vai se deparar com um problema lógico. Ela vai começar a entender que ela vai depender de uma autoridade externa para saber o que é e o que não é escritura. Porque para alguns concílios surgiram antes de definir o cânon, porque precisaria ser definido o critério. Por exemplo, a Trindade. A Trindade, ela precisava acontecer antes da Bíblia surgir o cânon, porque existiam conflitos de interpretação. Existia ali o arianismo, que não entendia Jesus como sendo Deus. E aí quem está certo? Se a Trindade se Jesus não é Deus, se colocam os livros. Mas se Jesus é Deus, esses livros saem e entram outros. Então, até para definir esses livros, precisou de uma autoridade externa definir algumas outras coisas. Então, essa seria muito interessante se um protestante me fizesse essa pergunta, porque ele chegaria a conclusão exata, que ou foi a igreja ou a autoridade concedida a ela. É porque ele vai chegar a três conclusões para saber dessa autoridade. Ou ele vai chegar na igreja, ou ele vai ficar circulando, procurando na Bíblia, ou ele vai dizer aquela resposta subjetiva que foi o Espírito Santo. Então, seria uma pergunta honesta que eu gostaria de responder se um protestante me fizesse. Pena que são as perguntas que não acontecem.